O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, nesta semana estamos meditando nas primeiras leituras o início de um caminho espiritual que sai da matéria que as pessoas buscavam, além da terra prometida, um templo que fosse construído como um sinal. A profecia é de Ageu, o tempo é o reinado de Dário, a data 21 do 7º mês, fez-se ouvir a palavra do Senhor mediante este profeta, e o oráculo é: Vai dizer a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote, e o resto do povo: Há dentre vós algum sobrevivente que tinha visto esta casa em seu primitivo esplendor? E como a vedes agora? Não parece aos vossos olhos uma sombra do que era? E no final, Deus promete que iria construir um templo muito mais esplendoroso. O esplendor desta nova casa será maior do que o da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Ou seja, quando se conclui uma igreja, nós olhamos como a conclusão de uma vida. Temos um lugar para rezar. E o povo será cobrado se não zelar pela igreja, se não participar devotamente da virtude de religião que a comunidade proporciona. Vão ser cobrados. Na sua morte, no juízo particular, vai ser perguntado se você cuidou da casa de Deus, ou se você, como na leitura de ontem, ficou guardando dinheiro no saco furado. Está no texto de ontem, na profecia também de Ageu. Diz o profeta: Tendes semeado muito e colhido pouco, ou seja, trabalho em vão. Viver sem servir a Deus é um trabalho em vão. Tendes alimentado e não vos sentir satisfeitos. Hoje é dia de jejum. E aí, tanta gente que está com o bucho cheio, daqui a pouco está com fome, e enche o bucho, e depois está com fome. E a gente que faz um exercício piedoso do jejum, nos sentimos tão satisfeitos, porque nos sentimos cheios da presença de Deus, por agradar e satisfazer a Cristo no dia de hoje com os nossos pequenos sacrifícios.
de jejum. E o pior, bebeis e não vos embriagueis. Acho que a maior meta de um bêbado é tomar cana para ficar embriagado, né? Até isso saiu da vida. O prazer pelo prazer não satisfaz. Há um vazio que deve ser preenchido por Deus. É tanto que quem bebe uma quantidade, né, vai ter que tomar mais e mais e mais, porque aquela quantidade não mais satisfaz. Quem toma um comprimido, um calmante, um ansiolítico, toma uma bandinha, aí o organismo depois diz, não, uma bandinha não dá, tem que ser um inteiro. Aí você toma um inteiro, aí depois o organismo diz, não, um inteiro não dá, tem que ser um e meio. E assim, isso mostra a presença do infinito no coração humano. E, como eu sempre dizia, quanto mais as pessoas desprezarem a Deus, mais nós devemos ser perseverantes. Quanto mais falam do mundo, das coisas desmanteladas, mais ordenados precisamos ser, mais católicos precisamos ser. Continua. Estais vestidos e não vos aqueceis. Quem trabalha por salário, guarda-o em um saco roto, ou seja, furado. Esta é a contra-economia da salvação, que o nosso catecismo da Igreja Católica medita sobre a economia da salvação, que é toda a história da salvação, culminando com a vinda e a missão de Jesus, nosso Senhor, Deus nesta terra. E hoje Jesus pergunta, então há uma promessa de uma construção de um templo novo e que devemos cuidar deste templo, que é a igreja, e orná-lo, e também não esquecer de ornar as nossas almas com a vida dos sacramentos, buscar urgentemente todos os sacramentos e terminar a vida com todos eles, né? Com a unção dos enfermos. Muitos vamos dar a unção, não podemos porque não pode confessar, porque está amancebado, né? Não concluiu a vida, nem começou a vida. Então, amados, ornar a alma como nós ornamos a igreja, as toalhas, os castiçais, os vasos sagrados, que são com as alfaias, os paramentos, o coração, a consciência e a nossa vida, para que possamos depois ornar a igreja com as nossas presenças no céu, e assim, quando tiver uma missa, a gente possa, com os santos, ou sermos sufragados daqueles que vão para o purgatório, ou realmente estarem na comunhão dos santos. Chegou no purgatório, está salvo. E esta é a finalidade da existência humana, que compõe-se de um corpo com um corpo espiritual. Nosso corpo não é apenas carnal, ele tem algo de espiritual, que é a nossa alma, porque conseguimos lembrar da nossa história e sabemos que a nossa história não está no campo material, porque o que passou ficou no passado, mas eu trago o presente e dou um testemunho quando eu conto a minha história, e esse testemunho ele perpassa a verdade, ele vai para o futuro, e outros conhecerão quem foi que viveu aquela história. Se com os avós acontece isso, e deveria continuar com os pais, que não mais contam histórias para os filhos, mas entregam a eles celulares, e eles vão vendo histórias de youtubers que estão aí perdidos na vida, então temos dó, muita dó da próxima geração. Será uma geração sem vida. Já está acontecendo, né? A pessoa se transforma no próprio celular. Está na missa, puxa o celular do bolso para zapear. Então não consegue passar um minuto sem olhar as mensagens. Que triste, que triste.
Então, amados, vamos ornar as nossas almas. E nisto hoje, Jesus pergunta aos discípulos o que diz o povo quem eu sou. Quem diz o povo que eu sou? E aí, nosso Senhor escuta algo que a voz do povo não é a voz de Deus. Olha, disse os discípulos, o povo diz tudo, Senhor. Diz que é João Batista, diz que é Elias, diz tudo. Mas não dizem quem é Jesus. Então, nosso Senhor revela secretamente, a partir da profissão de Pedro, tu és o Cristo de Deus, que o Filho de Deus deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos e sacerdotes e doutores da lei, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. O povo não sabe disso. Não sabe porque não medita a via sacra. A última via sacra foi na Semana Santa e de lá para cá não meditou mais, né? Então as pessoas não conhecendo a vida de nosso Senhor, certamente irá procurar qualquer curandeiro que faça magias por aí, porque o que as pessoas querem é resolver os seus problemas. Quais, padres? Aqueles que o profeta citava ontem, Ageu. Bebe e não se sacia, tem que beber mais. Come e não se sacia, tem que comer mais. Trabalha e guarda salário em um saco furado, ou seja, dívidas em cima de dívidas. E uma sulanca que chega para ser vendida na feira vale mais do que a Santa Missa. As pessoas estão lá, se espisunhando atrás das promoções. E a promoção eterna, que vem da economia da salvação, lembram-se apenas na hora da morte. A missa vai ser a de 7 dias e nunca mais voltarei na igreja, a não ser quando eu morrer, que me levarem para o cemitério e pedirem a encomendação. E os filhos, na 7º dia da mãe, vêm, né, e não vem mais. No 7º dia do vô vem e não volta mais. Ou para fazer aquelas palhaçadas nos casamentos, nos sacramentos do matrimônio, que tem um rito muito bem acertado, mas tudo é levado em consideração. O carrinho que puxa as alianças chama mais atenção do que o sim dos noivos. E os noivos estão mais preocupados com o carrinho que vai puxar as alianças do que o próprio sim que dirá. Então, há um desvirtuamento dos sacramentos e dos ritos, por causa da falta de piedade. E nós, irmãos, o que faremos? Hoje nós vamos rezar, hoje nós vamos expor o Santíssimo, hoje nós vamos meditar a via sacra, e Jesus, com ou sem gente, estará no seu templo sagrado, esperando que as almas venham buscá-lo, não com uma recompensa mágica. Quem dizem os homens que eu sou? Pedro professa: o que tu és, não foi outro, foi Pedro, o Cristo de Deus. E Jesus então completa a catequese, depois de conhecer que ele é o Salvador, que veio para perdoar os pecados do mundo inteiro, agora deve com ele caminhar. Logo, todos os padres de nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos, seus discípulos, terão muita consciência de que a missa que eles rezarão irão sofrer, porque vai ser o mesmo sacrifício de Cristo oferecido no altar. Assim deve ser também todos os oferentes, os penitentes que vêm, os fiéis que vêm para a Santa Missa. É preciso, lógico, ter um lastro cultural para viver esta realidade, que a gente entende que a base é a catequese, a vida de oração para ter piedade. Não adianta abrir a cabeça e colocar de cima para dentro.
ou apontar a cabeça para a mão de um curandeiro, colocar e cair no chão, como uma macumbinha que é feita dentro desses encontros que se faz, que tudo é levado em consideração. O homem, a doença do homem, o cansaço do homem, o bem-estar do homem, menos a salvação do homem. Porque no dia que o homem voltar a se preocupar com a sua salvação, ele irá adorar unicamente a Deus. E ele vai dizer como João Batista, que ele cresça e que eu desapareça. Então vivemos nesta ditadura do eu, onde quem vale mais é o eu e Deus é sempre mais esquecido. Mas vamos lá, vamos rezar e pedir a Deus que nos conceda o dom e a graça da piedade, para que quando o mundo está mais dessacralizado, nós nos tornemos mais cristificados, mais católicos de verdade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Adoremos a Cristo, que por sua cruz trouxe a salvação do gênero humano, e rezemos: mostrai-nos, Senhor, vossa misericórdia.